Seja muito bem-vindo ao canal Riqueza Vibracional. O universo não te trouxe até aqui por acaso. Existe uma razão para você estar recebendo esta mensagem agora. Talvez você tenha olhado para a lua ontem à noite e sentido algo se movendo profundamente dentro de você. Talvez você tenha acordado no meio da madrugada, olhado pela janela e visto aquela luz prateada banhando tudo ao seu redor. E por um momento, você sentiu a presença da sua chama gêmea tão intensamente que parecia que ela estava ali, ao seu lado, mesmo estando distante. Ou talvez você tenha notado que sempre nos mesmos períodos do mês, algo muda na sua conexão. A comunicação se intensifica, ou o silêncio se aprofunda. As emoções sobem como marés. E você se pergunta, por que isso acontece? Porque parece que existe um ritmo, um pulso cósmico regendo essa dança entre vocês dois. A lua não é apenas aquele corpo celeste que ilumina nossas noites. Ela é uma das maiores mestras espirituais da jornada das chamas gêmeas. Ela guarda segredos antigos sobre o amor divino, sobre ciclos de morte e renascimento, sobre a dança sagrada entre o masculino e o feminino, entre a luz e a sombra, entre a separação e a união. E hoje, neste vídeo, vamos mergulhar profundamente nesses mistérios lunares. Vamos desvendar o que a lua tem tentado te mostrar sobre sua jornada. Vamos compreender por que ela aparece de forma tão significativa nos momentos mais importantes da sua conexão de chamas gêmeas, porque a verdade é que a lua não está apenas no céu, ela está dentro de você. Ela é o espelho do seu mundo emocional, do seu feminino divino, dos seus ciclos internos de transformação. E quando você aprende a ler sua linguagem silenciosa, tudo começa a fazer sentido. Então, respire fundo. Permita-se estar presente e prepare-se para uma jornada de revelações que pode transformar completamente a forma como você compreende sua conexão de chamas gêmeas. Vamos juntos. Desde tempos imemoriais, a humanidade olhou para a lua com reverência. Civilizações antigas construíram templos alinhados com seus ciclos. Poetas escreveram odes à sua beleza misteriosa. Místicos descobriram em seus movimentos os segredos da transformação espiritual. Mas por que a lua? O que torna esse satélite natural tão profundamente conectado à jornada espiritual da humanidade e especialmente à jornada das chamas gêmeas? A resposta está na própria natureza da lua. Diferente do sol, que brilha com luz própria, constante e ardente, a lua não tem luz própria. Ela reflete a luz do sol. Ela recebe, transforma e devolve essa luz de uma forma completamente diferente, suave, prateada, mutável. E não é exatamente isso que acontece na jornada das chamas gêmeas? Você não brilha com uma luz individual, separada. Você reflete a luz da sua chama gêmea. Você recebe a energia dela, transforma dentro de si e devolve de uma forma única. Vocês são espelhos um do outro, assim como a lua é espelho do sol. Mas há algo ainda mais profundo aqui. A lua passa por fases. Ela não permanece sempre cheia, sempre visível, sempre brilhante. Há momentos em que ela desaparece completamente do céu, a lua nova. Há momentos em que está apenas parcialmente iluminada. E há aquele momento glorioso em que ela aparece em toda a sua plenitude, a lua cheia. Essas fases não são aleatórias. Elas são um mapa sagrado que revela exatamente onde você está na sua jornada de chamas gêmeas e para onde você está indo. Quando você está vivendo a fase da lua nova na sua conexão, pode parecer que tudo desapareceu, que a conexão morreu, que talvez você tenha imaginado tudo. É escuro, é silencioso, é vazio. Mas assim como a lua nova no céu, não significa que a lua deixou de existir. Ela está lá, apenas não refletindo luz visível. Sua conexão de chamas gêmeas não morreu. Ela está em um período de gestação, de preparação profunda,
de transformação nas sombras. E então, aos poucos, como a lua crescente que começa a aparecer novamente no horizonte, sua conexão começa a renascer. Pequenos sinais aparecem, sincronicidades retornam, a comunicação se restabelece timidamente, a luz começa a voltar, não de uma vez, mas gradualmente, respeitando o tempo divino necessário para o crescimento, até que chega a lua cheia, aquele momento de plenitude, de clareza total, onde tudo parece fazer sentido, onde vocês dois estão alinhados, onde a comunicação flui, onde o amor parece transcender todas as dificuldades humanas. É nesse momento que muitas uniões físicas acontecem, muitas reconexões profundas se manifestam. Mas a lua não permanece cheia para sempre, e nem deveria, porque o ciclo precisa continuar. A lua minguante vem então para ensinar sobre soltar, sobre deixar ir, sobre confiar que o vazio que está por vir não é um fim, mas apenas mais um portal de transformação. Você já parou para observar em que fase lunar você estava quando conheceu sua chama gêmea? Ou quando viveu os momentos mais intensos da conexão? Ou quando passaram pela separação mais dolorosa? Há um padrão. Sempre há. E quando você começa a prestar atenção nesse padrão, você descobre que não está mais à mercê de eventos aleatórios. Você está dançando com o universo em um ritmo sagrado, ancestral, perfeitamente orquestrado. A lua, em praticamente todas as tradições espirituais do mundo, é associada ao princípio feminino. Não feminino no sentido de gênero humano, mas feminino no sentido de energia cósmica, receptiva, intuitiva, emocional, cíclica, transformadora. E aqui está uma das revelações mais profundas sobre a jornada das chamas gêmeas. Não importa qual seja seu gênero físico, você precisa despertar e equilibrar o feminino divino dentro de você para que a união com sua chama gêmea possa se manifestar plenamente. O masculino solar é ação, direção, força, propósito. O feminino lunar é receptividade, intuição, fluidez, entrega. A jornada das chamas gêmeas exige a integração de ambos. E, na maioria das vezes, o que impede a união plena não é a falta de amor, é o desequilíbrio dessas energias dentro de cada um. Você já percebeu como a sociedade moderna nos ensinou a valorizar excessivamente o masculino? Produtividade, controle, lógica, ação constante. E como o feminino foi desvalorizado? Intuição vista como superstição, emoções vistas como fraqueza, ciclos naturais vistos como inconvenientes. Quando você vive desconectado do seu feminino divino, da sua lua interior, você tenta controlar a jornada das chamas gêmeas com a força do ego masculino. Você quer forçar o timing, quer racionalizar o irracionalizável, quer agir quando deveria estar em receptividade, quer entender com a mente o que só pode ser compreendido com o coração. E é aí que o sofrimento se intensifica, porque a jornada das chamas gêmeas não pode ser controlada, ela só pode ser dançada. E para dançar, você precisa se entregar ao ritmo, o ritmo lunar, o ritmo dos ciclos, o ritmo da alma. A lua ensina a receptividade. Ela não força nada, ela simplesmente está. Ela recebe a luz do sol e a transforma em algo mágico. Ela não resiste às suas fases, ela não tenta permanecer sempre cheia. Ela confia no ciclo, sabendo que após o escuro da lua nova, virá novamente a plenitude da lua cheia. Quando você começa a honrar seu feminino divino, sua lua interior, algo milagroso acontece na sua conexão de chamas gêmeas. Você para de perseguir. Você para de tentar controlar. Você para de se desesperar com o silêncio ou com a distância. Em vez disso, você começa a fluir. Você começa a confiar na sua intuição profunda, que sempre soube que essa conexão é real, mesmo quando a mente duvidava. Você começa a respeitar seus próprios ciclos emocionais, sabendo que às vezes precisa se recolher, assim como a lua nova se recolhe no escuro.
E quando você faz isso, quando você honra seu feminino divino, você envia uma vibração completamente diferente para sua chama gêmea. Uma vibração de inteireza, de paz, de confiança. E essa vibração é irresistível. Ela atrai naturalmente, sem esforço, sem manipulação. Para os homens que estão assistindo, honrar o feminino divino não significa abrir mão da sua masculinidade. Significa completá-la, significa se tornar um homem inteiro, que não tem medo das próprias emoções, que confia na intuição, que respeita os ciclos naturais da vida e do amor. Para as mulheres, honrar o feminino divino não significa ser passiva ou submissa. Significa reconhecer o poder sagrado da receptividade, da intuição, da capacidade de transformar tudo o que recebe em algo novo e belo. A lua te convida, olhe para dentro. Onde você tem rejeitado seu feminino divino? Onde você tem tentado controlar em vez de confiar? Onde você tem usado apenas a mente, esquecendo-se do coração? Existe algo profundamente mágico que acontece durante a lua cheia. Não apenas no céu, mas dentro de você. Nas suas emoções, na sua conexão de chamas gêmeas. Você já percebeu como durante a lua cheia suas emoções parecem mais intensas? Como pensamentos sobre sua chama gêmea surgem com mais força? Como sincronicidades acontecem com mais frequência? Como muitas vezes é justamente durante ou logo após a lua cheia que vocês dois se reconectam depois de períodos de silêncio. Isso não é coincidência, é alquimia cósmica. A lua cheia representa um momento de máxima iluminação. Tudo que estava oculto vem à tona. Tudo que estava sendo gestado nas sombras se revela. É o momento em que a luz do sol, refletida pela lua, atinge sua potência máxima, iluminando não apenas o céu noturno, mas também os cantos mais escondidos da sua alma. Na jornada das chamas gêmeas, a lua cheia é um portal. Um portal de revelações, de reconexões, de momentos de clareza absoluta, onde mesmo que seja por alguns instantes, tudo faz sentido. Onde vocês dois conseguem se ver além das máscaras, além dos medos, além das defesas do ego. Mas a lua cheia também intensifica tudo. Se há feridas não curadas, elas doem mais durante a lua cheia. Se há padrões que precisam ser quebrados, eles se manifestam com mais força. Se há verdades que precisam ser ditas, elas pressionam para emergir. É por isso que muitas vezes a lua cheia traz tanto beleza quanto turbulência na conexão de chamas gêmeas. Ela não discrimina. Ela ilumina tudo: o belo e o sombrio, o curado e o ferido, o amor e o medo. Mas há uma sabedoria profunda nisso. Porque você só pode curar o que consegue ver. E a lua cheia te dá esse presente, a visão clara, mesmo que dolorosa, do que realmente está acontecendo dentro de você e na sua conexão. Muitas pessoas que vivem a jornada das chamas gêmeas relatam experiências místicas durante a lua cheia, sonhos vívidos com a chama gêmea, sensações físicas de presença mesmo estando separados, mensagens telepáticas, impulsos súbitos de se comunicar que são simultaneamente sentidos por ambos. Isso acontece porque durante a lua cheia, o véu entre os mundos, entre o físico e o espiritual, entre o consciente e o inconsciente, entre você e sua chama gêmea, se torna mais fino. É como se as dimensões se sobrepusessem por um momento, permitindo uma conexão mais direta entre as almas. Se você quer trabalhar conscientemente com a energia da lua cheia na sua jornada de chamas gêmeas, aqui está um ritual sagrado que você pode fazer. Na noite de lua cheia, encontre um lugar onde você possa ver a lua. Pode ser uma janela, um quintal, uma praia, qualquer lugar onde você possa estar sob sua luz. Sente-se em silêncio e permita-se sentir a presença da lua. Sinta sua luz tocando sua pele, entrando pelos seus olhos, inundando seu coração. Então, mentalmente ou em voz alta, faça uma invocação simples. Sob a luz desta lua cheia,
eu me abro para ver a verdade sobre mim, a verdade sobre minha jornada, a verdade sobre minha conexão sagrada. Que tudo que precisa ser revelado, seja revelado. Que tudo que precisa ser curado, seja iluminado. Que tudo que já está pronto para se manifestar encontre seu caminho. Depois, simplesmente fique em silêncio receptivo. Não force nada, apenas observe o que surge. Pensamentos, emoções, insights, memórias. A lua cheia está te mostrando algo. Está te revelando uma peça do quebra-cabeça. E mesmo que sua chama gêmea esteja fisicamente distante, saiba que se ela também olhar para a mesma lua cheia, mesmo que em momentos diferentes, vocês estão compartilhando algo profundo. Estão se banhando na mesma luz transformadora. Estão sendo tocados pela mesma energia de revelação. A lua cheia não garante a união física imediata, mas ela sempre traz alguma forma de aproximação, seja através de insights profundos, de cura emocional, de sincronicidades, ou sim, às vezes, de reconexão real no plano físico. Confie nesse ciclo. Honre a lua cheia como o portal sagrado que ela é e permita que sua luz ilumine não apenas o céu, mas o caminho da sua alma em direção ao amor mais verdadeiro que existe. Se a lua cheia é o momento de máxima visibilidade e revelação, a lua nova é seu oposto sagrado. O momento de máximo mistério, de escuridão profunda, de invisibilidade total. E é justamente por isso que a lua nova é uma das fases mais incompreendidas e, paradoxalmente, mais poderosas na jornada das chamas gêmeas. Quando a lua nova chega, ela desaparece completamente do céu noturno. Não há luz prateada, não há crescente visível, há apenas escuridão. E para muitos que vivem a jornada das chamas gêmeas, esse período lunar coincide com momentos de silêncio profundo na conexão, de sensação de vazio, de questionamento se tudo não passou de ilusão. Mas aqui está a verdade espiritual que poucos compreendem. A lua nova não é ausência, é gestação. Pense na semente plantada na terra. Ela está no escuro, envolta pela terra úmida, invisível aos olhos. Para alguém que não entende o processo, pode parecer que ali não há nada, mas dentro daquela escuridão, algo extraordinário está acontecendo. A semente está quebrando sua casca protetora, está estendendo raízes para baixo, para se ancorar, está preparando o broto que em breve romperá a superfície em direção à luz. A lua nova é esse momento na sua jornada de chamas gêmeas. É quando tudo parece ter morrido, mas na verdade está apenas se transformando nas profundezas invisíveis. As tradições espirituais antigas sabiam disso. Elas honravam a lua nova como um tempo sagrado de recolhimento, de silêncio interno, de morte simbólica do velho para que o novo pudesse nascer. Não era um tempo de fazer, mas de ser. Não era um tempo de luz externa, mas de descida ao próprio centro escuro, onde habita a verdadeira sabedoria. Na jornada das chamas gêmeas, os períodos de lua nova, seja sincronizados com a lua real ou não, são quando você é chamado a soltar completamente, a morrer para a versão de você que ainda se apega ao controle, às expectativas, à necessidade de entender tudo racionalmente. É nesses momentos de escuridão que acontece o verdadeiro trabalho alquímico. Você não pode ver o que está acontecendo, não pode medir o progresso, não pode ter certeza de nada. E é exatamente aí que reside o poder transformador, na rendição total à não sabedoria, na confiança absoluta de que algo maior está operando, mesmo quando não há sinais visíveis. Muitas pessoas tentam evitar esses períodos de lua nova. Tentam forçar luz onde deveria haver escuridão. Tentam apressar o processo. Tentam preencher o vazio com distração, com novos relacionamentos, com busca frenética por sinais ou confirmações. Mas quando você resiste à lua nova, você interrompe o ciclo.
você impede o renascimento. Porque não pode haver novo crescimento sem que o velho primeiro seja completamente liberado. Não pode haver lua crescente sem que antes tenha havido lua nova. Então, o que fazer durante os períodos de lua nova na sua jornada de chamas gêmeas? Primeiro, reconheça que você está em um período de lua nova. Dê nome a ele. Estou na escuridão sagrada. Estou na gestação. Algo está se transformando dentro de mim que ainda não posso ver. Segundo, resista à tentação de forçar qualquer coisa. Não envie aquela mensagem desesperada para sua chama gêmea. Não procure sinais obsessivamente. Não tente criar movimento artificial onde deveria haver quietude. Terceiro, volte-se para dentro. Use esse tempo de escuridão externa para iluminar sua escuridão interna. Explore suas sombras, reconheça seus medos, abrace suas feridas, não com julgamento, mas com compaixão profunda. Quarto, confie no ciclo. Assim como a lua sempre retorna após a lua nova, sua conexão de chamas gêmeas também renascerá. Talvez não da mesma forma que antes, talvez em um nível mais elevado, mais maduro, mais alinhado com sua verdade espiritual. Mas ela renascerá. A lua nova te ensina uma das lições mais difíceis e mais libertadoras da jornada das chamas gêmeas. Você não precisa sempre ver para saber que algo é real. Você não precisa sempre entender para confiar. Você não precisa sempre ter certeza para continuar caminhando. Na escuridão da lua nova, você aprende fé verdadeira. Não fé cega, mas fé profunda. Aquela que nasce do centro da alma, onde você simplesmente sabe, sem precisar de provas externas. E quando você finalmente emerge desse período de lua nova, quando a primeira luz do crescente lunar começa a aparecer novamente, você percebe que não é a mesma pessoa que entrou na escuridão. Algo morreu, algo renasceu, e você está mais próximo da sua verdade, da sua inteireza, da sua união sagrada, consigo mesmo e com sua chama gêmea. Uma das perguntas que mais atormentam aqueles que vivem a jornada das chamas gêmeas é: por que essa conexão parece ser uma montanha russa interminável? Por que vocês se aproximam e depois se afastam? Por que há momentos de intensa comunicação seguidos de silêncios profundos? Por que parece haver um padrão cíclico que se repete sem fim? A resposta está nos ciclos. E a lua é a maior mestra dos ciclos que existe. A lua não escolhe ficar sempre cheia porque seria melhor ou mais bonito. Ela não tenta evitar a lua nova porque a escuridão é negativa. Ela simplesmente segue seu ciclo natural, sabendo que cada fase tem seu propósito, sua beleza, sua lição. E a jornada das chamas gêmeas opera exatamente assim. Não porque o universo é cruel ou porque você está fazendo algo errado, mas porque a união verdadeira, a união que transcende o ego e o medo humano, só pode ser alcançada através de ciclos repetidos de separação e aproximação, de morte e renascimento, de escuridão e luz. Cada ciclo não é uma repetição vazia, é uma espiral ascendente. Você pode sentir que está passando pelo mesmo novamente, o mesmo silêncio, a mesma dor, a mesma incerteza. Mas se olhar com mais profundidade, verá que não está no mesmo lugar. Você está um nível acima. Você aprendeu algo no ciclo anterior que agora pode aplicar neste. É como subir uma montanha em espiral. A cada volta, você parece estar passando pelo mesmo lado da montanha, mas na verdade está mais alto, com uma visão mais ampla, mais próximo do topo. A Lua ensina isso com perfeição. A cada 29,5 dias, ela completa um ciclo inteiro, de nova a crescente, a cheia a minguante e de volta a nova. E então recomeça, de novo, e de novo, e de novo, infinitamente. Mas cada ciclo lunar é único. A energia de cada lua nova é diferente da anterior. A revelação de cada lua cheia
traz insights novos. O céu noturno que serve de fundo está sempre mudando, com diferentes constelações, diferentes planetas em alinhamento. Assim também é sua jornada de chamas gêmeas. Cada ciclo de separação e aproximação traz algo novo, uma camada mais profunda de cura, um nível mais alto de compreensão, uma capacidade maior de amar sem apego. O erro que muitos cometem é tentar interromper o ciclo, tentar forçar união permanente antes que ambos estejam prontos. Ou então, desistir completamente durante um período de separação, sem reconhecer que é apenas uma fase necessária do ciclo maior. Imagine se a Lua decidisse durante a Lua minguante que está fracassando porque está perdendo luz. Imagine se ela tentasse desesperadamente permanecer cheia, resistindo ao ciclo natural. Seria caos cósmico. As marés não saberiam quando subir ou descer. A natureza perderia seus marcadores temporais. Tudo entraria em desequilíbrio. Quando você resiste aos ciclos naturais da sua conexão de chamas gêmeas, você cria o mesmo tipo de desequilíbrio dentro de si e na conexão. Você gasta energia preciosa tentando controlar o que é, por natureza, fluido e cíclico. Mas quando você começa a honrar os ciclos, quando você reconhece que o afastamento não é abandono, mas apenas a fase minguante necessária antes do renascimento, quando você entende que o silêncio não é fim, mas gestação, algo milagroso acontece. Você para de sofrer com os ciclos e começa a dançar com eles. Você aprende a usar cada fase para o que ela oferece. A lua nova, para mergulhar profundamente em si mesmo. A lua crescente, para plantar novas intenções e dar novos passos. A lua cheia, para celebrar o que floresceu e receber revelações. A lua minguante, para liberar o que já não serve e criar espaço para o novo. E então você percebe, a jornada das chamas gêmeas nunca foi sobre alcançar um ponto final, onde tudo fica perfeitamente estável e previsível. Foi sempre sobre aprender a fluir com a vida, com o amor, com os mistérios divinos que não podem ser capturados em formas fixas. A lua te convida. Pare de lutar contra os ciclos. Entregue-se a eles. Confie neles. Porque cada ciclo está levando você exatamente para onde sua alma mais precisa estar. Você já viveu alguma dessas experiências? Você estava pensando intensamente na sua chama gêmea e, ao olhar pela janela, lá estava a lua, brilhante, impossível de ignorar, como se estivesse te chamando. Você acordou no meio da noite, sem razão aparente. Olhou para fora e a lua estava em uma posição exata, onde sua luz entrava pela janela e iluminava seu rosto. Você e sua chama gêmea, mesmo estando separados fisicamente, tiraram fotos da mesma lua na mesma noite, sem combinação prévia. Você sentiu um impulso súbito de olhar para o céu em um momento específico e viu algo extraordinário. A lua nascendo atrás de uma montanha, ou refletida perfeitamente em um lago, ou acompanhada por um planeta brilhante. Essas não são coincidências, são sincronicidades lunares. São momentos em que o universo usa a lua como mensageira para te lembrar de verdades profundas sobre sua conexão de chamas gêmeas. A lua, por sua natureza cíclica e sua presença constante em nossas vidas, torna-se um dos veículos mais poderosos para sincronicidades espirituais. Ela está sempre lá, sempre visível, quando o céu permite, sempre mudando, sempre oferecendo simbolismo rico para aqueles que sabem ler sua linguagem. Quando você começa a prestar atenção às sincronicidades lunares, você descobre que a lua está constantemente te enviando mensagens sobre sua jornada de chamas gêmeas. Por exemplo, você está em um momento de dúvida profunda sobre a conexão. Está pensando em desistir, em seguir em frente, em aceitar que talvez tenha sido apenas ilusão. E então, em um momento aparentemente aleatório, você olha para cima e vê a lua cheia em todo o seu esplendor, e algo dentro de você sussurra: é real.
Continue confiando. Ou você está passando por um período doloroso de separação, sentindo como se sua chama gêmea tivesse desaparecido completamente. E então você percebe que está na fase da lua nova e entende que o desaparecimento que está vivendo externamente é apenas um reflexo de um processo interno de morte e renascimento. Há também as sincronicidades mais específicas. Você e sua chama gêmea compartilham experiências relacionadas à lua sem planejamento. Vocês dois sonham com a lua na mesma noite. Vocês dois sentem impulso de olhar para a lua exatamente no mesmo momento, mesmo estando em lugares diferentes. Essas sincronicidades não são apenas sinais bonitos para te fazer sentir melhor. Elas são lembretes de uma verdade espiritual profunda. Você e sua chama gêmea estão conectados em um nível que transcende o físico. Vocês compartilham não apenas uma conexão emocional ou psicológica, mas uma conexão cósmica ancorada nos próprios ritmos do universo. A lua é uma dessas âncoras. Quando ambos olham para a mesma lua, vocês estão literalmente compartilhando um ponto de referência cósmico. Estão sendo banhados pela mesma luz refletida. Estão sendo influenciados pelas mesmas marés gravitacionais que afetam não apenas os oceanos da Terra, mas também as águas emocionais dentro de cada um de vocês. Para começar a trabalhar conscientemente com as sincronicidades lunares, pratique o seguinte: toda vez que algo significativo acontecer na sua jornada de chamas gêmeas, um sonho intenso, uma reconexão inesperada, um insight profundo, um silêncio doloroso, anote a data e verifique em que fase lunar você estava. Faça isso por alguns meses. Você vai começar a ver padrões. Talvez você perceba que seus momentos de maior clareza sempre acontecem próximo à lua cheia, ou que os períodos de maior introspecção e cura profunda coincidem com a lua nova, ou que as reconexões com sua chama gêmea tendem a acontecer durante a lua crescente. Quando você identifica esses padrões, você ganha poder. Não poder de controlar, mas poder de compreender e fluir. Você para de ser vítima de uma montanha-russa emocional aparentemente aleatória e começa a ser um participante consciente de uma dança cósmica perfeitamente orquestrada. E então, cada vez que você olhar para a lua, seja em uma noite tranquila, seja em um momento de turbulência, você não verá apenas um satélite celestial. Você verá uma aliada, uma mensageira, uma mestra que está constantemente te guiando de volta para casa. A casa que é a união com sua própria alma e no tempo divino perfeito com sua chama gêmea. Existe uma dança cósmica acontecendo desde o início dos tempos. Uma dança entre o Sol e a Lua, entre a luz própria e a luz refletida, entre o masculino divino e o feminino divino. E essa dança não está apenas acontecendo lá fora nos céus. Ela está acontecendo dentro de você e dentro da sua conexão de chamas gêmeas. O Sol representa o princípio masculino divino. Ele brilha com luz própria. Ele é constante, ardente, radiante. Ele não muda suas fases. Ele é o mesmo ontem, hoje e amanhã. Ele representa ação, direção, propósito claro, força que se move em linha reta. A Lua representa o princípio feminino divino. Ela não tem luz própria, mas recebe a luz do Sol e a transforma em algo completamente diferente, suave, mutável, misteriosa. Ela muda constantemente de fase. Ela influencia as marés, os ciclos, os ritmos. Ela representa receptividade, intuição, transformação, movimento em espiral. E aqui está a verdade profunda. Você precisa de ambos. Sua chama gêmea precisa de ambos. E a união de vocês dois só pode acontecer plenamente quando essas duas energias estão equilibradas dentro de cada um de vocês. Muitos que vivem a jornada das chamas gêmeas ficam presos em desequilíbrios de polaridade. Talvez você esteja excessivamente no masculino solar,
tentando controlar, forçar, agir constantemente, usar apenas a lógica, resistir às mudanças naturais. Ou talvez esteja excessivamente no feminino lunar, perdido em emoções sem direção, receptivo a ponto de ser passivo, mudando tanto que não consegue se ancorar em nenhuma decisão. A lua te convida a encontrar o equilíbrio, a honrar tanto o sol quanto a lua dentro de você, a saber quando agir e quando receber, quando ser constante e quando fluir, quando brilhar com luz própria e quando refletir a luz de algo maior que você. Na prática, isso significa, quando você sente um impulso claro vindo da sua alma sobre um passo a dar na direção da sua chama gêmea, isso é seu sol interior falando. Honre-o, haja com coragem e clareza. Mas quando você sente que precisa esperar, recuar, processar, permitir que algo se transforme dentro de você antes de agir, isso é sua lua interior falando. Honre-a. Entre na receptividade e na confiança do tempo divino. O problema surge quando você usa o sol, quando deveria usar a lua, ou vice-versa, quando você força ação, sol, em um momento que pede receptividade, lua, ou quando você fica esperando passivamente, lua, em um momento que pede coragem e iniciativa, sol. A lua também te ensina algo profundo sobre a dinâmica de polaridade entre você e sua chama gêmea. Frequentemente, um de vocês está mais ancorado no masculino solar e o outro no feminino lunar, não necessariamente relacionado ao gênero físico, mas como energia predominante naquele momento da jornada. E essas energias não são fixas, elas dançam. Às vezes você está no masculino, perseguindo, iniciando, agindo, e sua chama gêmea está no feminino, recuando, processando, transformando. Depois, as polaridades se invertem. Sua chama gêmea vem em direção a você com energia solar, e você recua para processar em energia lunar. Essa dança pode parecer confusa, frustrante, até dolorosa quando você não entende o que está acontecendo. Mas quando você reconhece a dança das polaridades, quando você vê que é exatamente assim que deveria ser, você para de resistir e começa a participar conscientemente. Você percebe, quando sua chama gêmea está em silêncio, talvez seja porque ela está na fase da lua, processando, transformando, gestando algo novo dentro dela. E seu papel naquele momento não é invadir com energia solar, perseguir, cobrar, forçar comunicação, mas honrar o ciclo dela enquanto você trabalha em seu próprio sol, brilhando com sua própria luz, desenvolvendo seu propósito, sendo inteiro independentemente dela. E então, naturalmente, quando o ciclo se completa, ela emerge da fase lunar para a fase solar. E reaproximação acontece sem esforço, sem manipulação, apenas como resultado natural do equilíbrio de polaridades. A lua te ensina, você não é apenas sol, você não é apenas lua, você é ambos. E quanto mais você integra essas duas energias dentro de si, mais preparado você está para a união sagrada com sua chama gêmea. Uma união que não é sobre dependência de uma energia na outra, mas sobre duas inteirezas dançando juntas em harmonia perfeita. Agora que você compreende a profundidade do simbolismo lunar e sua conexão com a jornada das chamas gêmeas, é hora de colocar esse conhecimento em prática através de um ritual sagrado que você pode fazer a cada ciclo lunar. Este não é um ritual de magia manipulativa ou de tentativa de controlar sua chama gêmea. É um ritual de alinhamento, de cura, de conexão consciente com as energias cósmicas que estão sempre trabalhando a favor da sua união mais elevada. Preparação para o ritual lunar. Escolha uma noite onde a lua esteja visível. Pode ser qualquer fase, mas para iniciantes, recomendo começar com a lua cheia ou lua nova, pois suas energias são mais intensas e perceptíveis. Encontre um lugar onde você possa ver a lua. Pode ser ao ar livre, em uma varanda,
ou mesmo em frente a uma janela. O importante é que você possa estar sob a luz lunar, ou ao menos em contemplação direta dela. Crie um espaço sagrado. Isso pode ser tão simples quanto acender uma vela, queimar um incenso ou colocar alguns cristais ao seu redor. O importante é a intenção de criar um momento separado do cotidiano, um momento de comunhão espiritual. O ritual em si. Comece respirando profundamente 3 vezes, com os olhos abertos, olhando para a lua. A cada respiração, sinta como se você estivesse bebendo a luz lunar, trazendo-a para dentro do seu corpo, do seu coração, da sua alma. Então, coloque uma mão sobre seu coração e diga em voz alta ou mentalmente: sob a luz desta lua sagrada, eu reconheço a jornada da minha alma. Eu honro a conexão profunda que existe entre mim e minha chama gêmea. Uma conexão que transcende tempo, espaço e todas as circunstâncias aparentes. Assim como a lua recebe e reflete a luz do sol, eu me abro para receber e refletir o amor divino que flui através de todas as coisas. Pause e respire profundamente mais uma vez. Se você está fazendo o ritual durante a lua cheia, continue. Neste momento de máxima iluminação, eu peço que tudo que precisa ser revelado, seja revelado. Mostre-me as verdades que preciso ver. Cure as feridas que estão prontas para serem curadas. Que a luz desta lua cheia ilumine o caminho para a nossa união mais elevada, no tempo divino perfeito. Se você está fazendo o ritual durante a lua nova, continue. Neste momento de escuridão sagrada, eu me entrego ao mistério. Eu confio no que está sendo gestado nas profundezas invisíveis. Eu solto o controle e me rendo ao plano divino. Que esta lua nova plante as sementes da transformação que florescerão na luz do próximo ciclo. Se você está fazendo o ritual durante a lua crescente, continue. Neste momento de crescimento e expansão, eu planto minhas intenções conscientes. Eu dou passos em direção à minha própria inteireza, sabendo que cada passo me aproxima da união sagrada. Que esta lua crescente fortaleça minha fé, minha coragem e minha confiança. Se você está fazendo o ritual durante a lua minguante, continue. Neste momento de liberação, eu solto tudo que já não me serve. Eu liberto os apegos, os medos, as expectativas que bloqueiam o fluxo do amor divino. Que esta lua minguante me ensine a arte sagrada de deixar ir para criar espaço para o novo. Após essas palavras, fique alguns minutos em silêncio contemplativo. Apenas observe a lua. Sinta sua presença. Permita que qualquer emoção, pensamento ou insight surja naturalmente, sem julgamento. Se você se sentir guiado, pode visualizar um fio de luz prateada conectando seu coração ao coração da sua chama gêmea, através da lua. Veja esse fio pulsando com amor incondicional, com cura, com verdade espiritual. Não force nada, apenas segure essa visualização com suavidade. Antes de encerrar o ritual, agradeça. Agradeço à lua por sua sabedoria ancestral. Agradeço ao universo por orquestrar esta jornada sagrada. Agradeço à minha própria alma por ter a coragem de atravessar este caminho. Que assim seja. Respire profundamente 3 vezes novamente e quando sentir que é hora, encerre o ritual. Após o ritual, anote em um diário qualquer insight, emoção ou experiência que você teve durante o ritual. Com o tempo, você começará a ver padrões e receberá orientações cada vez mais claras através desses momentos de conexão lunar consciente. Não espere resultados imediatos ou dramáticos. A magia lunar é sutil, profunda e cumulativa. É como regar uma planta. Você não vê crescimento de um dia para o outro, mas com consistência a transformação acontece. Faça este ritual pelo menos uma vez por mês, em alguma fase lunar que ressoe com você.
Aos poucos, você perceberá que sua jornada de chamas gêmeas começa a fluir com mais graça, com menos resistência, com mais confiança no tempo divino. Porque quando você se alinha conscientemente com os ciclos da Lua, você se alinha com os próprios ritmos do universo. E quando você faz isso, você não está mais tentando forçar ou controlar sua jornada. Você está dançando com ela em parceria sagrada com as forças cósmicas que sempre estiveram trabalhando a seu favor. Há momentos na jornada das chamas gêmeas que parecem ir além dos ciclos normais. Momentos onde não é apenas uma fase de lua nova ou de silêncio temporário. São momentos onde tudo parece entrar em colapso, onde a própria estrutura da conexão parece ser abalada até seus fundamentos, onde você questiona não apenas a união, mas sua própria sanidade. Esses são seus eclipses pessoais, e a Lua tem muito a te ensinar sobre eles. Um eclipse acontece quando a sombra da Terra cobre a Lua, eclipse lunar, ou quando a Lua passa entre a Terra e o Sol, eclipse solar. São momentos de alinhamento cósmico específico, onde temporariamente a luz é bloqueada de formas dramáticas. Na sua jornada de chamas gêmeas, você também passa por eclipses. Momentos onde tudo que você pensava entender é repentinamente coberto por sombras. Momentos de transformação tão profunda que a única opção é se render completamente. Eclipses lunares, tanto os cósmicos reais quanto os simbólicos na sua jornada, trazem à superfície tudo que estava escondido. Todas as feridas não curadas, todos os medos não enfrentados, todos os padrões que você pensava ter superado, mas que ainda estavam operando nas sombras. E sim, é intenso, é desconfortável, às vezes é até aterrorizante, porque durante um eclipse você não pode mais fingir, você não pode mais evitar. A luz está bloqueada justamente para que você seja forçado a ver o que só pode ser visto na escuridão. Muitas separações intensas entre chamas gêmeas acontecem durante ou logo após eclipses reais. Muitas crises profundas na conexão coincidem com essas janelas cósmicas de transformação extrema. Mas aqui está o que você precisa entender. Eclipses não são punições. Eles são aceleradores de crescimento espiritual. São momentos onde o universo diz: você está pronto para o próximo nível. Mas para chegar lá, você precisa soltar completamente o nível anterior. Se você está passando por um período de eclipse na sua jornada de chamas gêmeas, seja sincronizado com um eclipse real ou não, saiba que você está sendo chamado para uma transformação que vai além do que você pode imaginar neste momento. Sua única tarefa durante um eclipse não é entender tudo, não é consertar tudo, não é impedir o processo. Sua única tarefa é se render completamente, é confiar que quando a luz retornar, e ela sempre retorna, você terá emergido como uma versão completamente transformada de si mesmo. Durante eclipses, você pode sentir que perdeu sua chama gêmea para sempre, que a conexão foi irreversivelmente destruída, que você nunca mais será o mesmo. E sabe de uma coisa? Você está certo em parte. Você nunca mais será o mesmo, mas não porque algo foi destruído, porque algo foi profundamente transformado. Quando o eclipse passa, e ele sempre passa, você olha para trás e percebe: aquilo que parecia ser o fim era apenas um portal estreito demais para você passar carregando todo o peso do velho. Você precisava soltar. Precisava morrer simbolicamente, para renascer em um nível completamente novo de consciência, de amor, de união. A lua te ensina, até mesmo quando ela é completamente coberta durante um eclipse lunar total, mesmo quando fica com aquela cor avermelhada profunda, conhecida como lua de sangue, ela não deixa de existir. Ela está lá, sempre esteve. A luz apenas está sendo filtrada, transformada, redirecionada temporariamente.
Assim também sua conexão de chamas gêmeas. Durante seus eclipses pessoais, a conexão não deixa de existir. Ela está sendo filtrada através de dimensões tão profundas de transformação que você temporariamente não consegue ver sua luz usual. Mas ela está lá, sempre esteve, sempre estará. Confie nos eclipses, eles são alguns dos momentos mais sagrados da sua jornada, mesmo sendo os mais difíceis. Porque é durante os eclipses que o verdadeiro trabalho alquímico acontece. Aquele que transforma chumbo em ouro, dor em sabedoria, separação em união em níveis que você jamais imaginou serem possíveis. Querida alma, chegamos ao final desta jornada de revelações lunares. Mas, na verdade, não é um fim. É apenas o começo de uma nova forma de ver, de sentir, de compreender sua conexão sagrada de chamas gêmeas. Desde o início dos tempos, a Lua esteve lá. Testemunha silenciosa de todas as histórias de amor humanas, guia fiel através de todas as noites escuras da alma, mestra paciente de todos os mistérios do coração, e ela continuará lá, noite após noite, ciclo após ciclo, sempre mudando, mas sempre retornando, sempre desaparecendo, mas sempre renascendo. Essa é a promessa eterna da Lua para você e sua jornada de chamas gêmeas. Não importa quão escura seja a noite, não importa quão perdido você se sinta, não importa quantas vezes você acredite que tudo acabou, a luz sempre retorna, o ciclo sempre continua, o amor sempre encontra seu caminho de volta. Você não está caminhando sozinho nesta jornada, a Lua está com você. Os ciclos cósmicos estão te sustentando. O universo inteiro está conspirando a favor da sua união mais elevada. Uma união que transcende o entendimento humano, que vai além das limitações do ego, que toca a própria essência divina do que significa amar e ser amado. Então, da próxima vez que você olhar para a Lua, seja ela cheia e radiante ou nova e invisível, ou em qualquer fase entre essas, lembre-se, você está olhando para um espelho da sua própria jornada. Você está vendo refletida nos céus a verdade da sua própria transformação. E mesmo quando a lua se esconde, mesmo quando os ciclos parecem intermináveis, mesmo quando você se sente exausto desta montanha-russa cósmica, confie. Confie que você está exatamente onde deveria estar, que cada fase tem seu propósito sagrado, que cada ciclo está te levando mais perto de casa. Porque no final, a jornada das chamas gêmeas não é sobre alcançar uma união física perfeita e permanente, embora isso possa acontecer no tempo divino. É sobre se tornar inteiro. É sobre integrar luz e sombra, masculino e feminino, humano e divino. É sobre aprender a amar de uma forma que transcende todas as condições, todas as expectativas, todos os medos. E a Lua, essa mestra silenciosa e eterna, está te ensinando exatamente isso. Uma fase de cada vez, um ciclo de cada vez, uma revelação de cada vez. Olhe para cima hoje à noite. Veja onde a Lua está em seu ciclo e saiba, profundamente em sua alma, que você está sendo guiado. Você está sendo amado. Você está sendo transformado em algo mais belo do que você jamais imaginou ser possível. Esta não é apenas sua jornada, é a jornada de todas as almas que escolheram o caminho do amor divino. E a Lua tem iluminado este caminho desde o início dos tempos. Confie nela. Confie no processo. Confie em você mesmo. E, acima de tudo, confie no amor que move todas as coisas, incluindo a dança eterna entre você e sua chama gêmea. O amanhecer está chegando, mas antes dele, honre a noite, honre a lua, honre esta jornada sagrada que está te transformando em quem você sempre foi destinado a ser. Você não está sozinho, nunca esteve, nunca estará. A lua te lembra disso a cada noite. Está na hora de você finalmente acreditar.
Se esta mensagem lunar tocou profundamente sua alma, se algo aqui ressoou com a verdade que você sempre soube, mas não conseguia colocar em palavras, deixe seu like como um gesto de gratidão pela sabedoria ancestral que foi compartilhada aqui hoje. Inscreva-se no canal Riqueza Vibracional para continuar recebendo estas mensagens de cura, de revelação, de transformação espiritual. Cada vídeo é cuidadosamente criado para te acompanhar nesta jornada sagrada de despertar. E, por favor, compartilhe este vídeo com alguém que você sabe que também está na jornada das chamas gêmeas. Talvez aquela pessoa que está passando por um momento de escuridão e precisa ser lembrada de que a lua sempre retorna. Talvez aquele amigo que está lutando contra os ciclos e precisa aprender a dançar com eles. Seu simples ato de compartilhar pode ser o raio de luz lunar que alguém precisa hoje. Deixe nos comentários. Qual fase lunar você acha que está vivendo agora na sua jornada de chamas gêmeas? A lua nova da gestação profunda? A lua crescente do novo começo? A lua cheia da revelação e reconexão? Ou a lua minguante da liberação necessária? Compartilhe sua experiência. Sua história pode ser exatamente o que outra alma precisa ler para se sentir compreendida, validada, menos sozinha. E se você quiser, conte também. Você tem vivido sincronicidades lunares com sua chama gêmea? Momentos onde a lua apareceu de forma significativa na sua jornada? Adoraríamos ouvir suas experiências. Agradecemos profundamente por você estar aqui, por você ter dedicado estes minutos para mergulhar nestas revelações lunares. É através do seu engajamento, do seu apoio, da sua presença consciente que conseguimos continuar trazendo estes conteúdos que visam elevar consciências e curar corações ao redor de todo o mundo. Cada like, cada comentário, cada inscrição não apenas ajuda o canal a crescer, ajuda a mensagem de amor divino, de cura profunda, de despertar espiritual a alcançar mais e mais almas que, assim como você, estão buscando compreender os mistérios sagrados da jornada das chamas gêmeas. Até a próxima lua, até a próxima revelação, até o próximo encontro. Que a luz lunar ilumine seu caminho, hoje e sempre. Namastê.